Para a maior parte das pessoas, é mais fácil desenhar a realidade e criar um mito em vez de buscar uma explicação clara e lógica para as grandes questões da humanidade. É assim que surgem as religiões. Esta grande confusão teológica está presente em grande parte dos nossos países. E foi em Roma que se formaram as crenças romanas pagãs, dando origem ao catolicismo. As religiões e os deuses romanos e gregos foram criados por grupos étnicos que tinham determinadas necessidades e determinadas formas de ver a vida. Até o momento, o cristianismo era considerado uma seita para os judeus e um movimento subversivo para os romanos. Quem se manifestava cristão terminava martirizado, sacrificado, oferecido a leões para entreter o povo nas arenas. O venerável imperador romano do Ocidente, Constantino, transforma o império político em religioso. Ele não cria uma religião pagã ou cristã. Ele modela e adapta para ser as duas coisas, e assim reunificar o império, politizar a fé e controlar as massas com mais facilidade. No final do século IV, Jesus é representado assim, um imperador romano. O imperador fantasiou o cristianismo, o transformando em um estado autoritário. O verdadeiro cristianismo, de homens simples que imitavam Jesus, passando a mensagem verdadeira do Evangelho, foi deixado no tempo. É assim que surgiu o catolicismo, adotando as antigas crenças pagãs e produzindo uma mescla que não atraiu nada de bom para a humanidade. Pelo contrário, levando as nações à pobreza, catástrofes, guerras, corrupção política, violação dos direitos humanos, violação sexual e muita falsidade e confusão. Vamos refletir a grande influência que tem a religião babilônica, grega, egípcia e romana sobre as falsas crenças e rituais católicos. Começaremos por 25 de dezembro. O 25 de dezembro era conhecido no Império Romano como solstício de inverno. Nele comemora-se o triunfo do Deus Sol sobre a Lua. As Saturnais, festa romana celebrada em dezembro, ofereceu um modelo para a criação desta celebração. Derivam-se dela os banquetes, a troca de presentes e a queima de velas. Segundo a enciclopédia da religião, os europeus decoravam suas casas com luzes de todos os tipos para celebrar o solstício de inverno e combater espíritos maus. Cultuar árvores é um ato comum entre os europeus pagãos. A presença da árvore em dezembro representa a presença da entidade celebrada no dia 25, o deus Tammuz. Foi entre os anos 324 e 325 que decidiu-se sua substituição como festa católica. Também se associa a esta festa o nascimento de Horus, nascido da deusa Ísis, a virgem deusa mãe que incrivelmente continuava sendo virgem mesmo depois do parto. A palavra Natal, em latim natalis, é derivada do verbo nascer. Nem todos têm uma noite feliz. A economia acelera, mas os números de suicídio aceleram muito mais nesta época do ano. Esta festa é um negócio e dos mais afortunados. Em nenhuma parte da Bíblia encontra-se a data do nascimento de Jesus, e muito menos que deve ser comemorado. Esta festividade surgiu em templos de falsas religiões e foi parar em templos de shopping centers, a fim de promover também o sistema capitalista.
O esquema do Natal funciona assim. Influenciados por uma mescla de pressão psicológica, escravidão mental e lavagem cerebral, as pessoas se veem na necessidade de participar e manter a tradição. Elas se endividam e promovem uma caridade robótica e dissimulada num ritual que mistura consumo desnecessário e falso otimismo por uma causa falsa na sua essência e totalmente sem sentido para o verdadeiro evangelho deixado por Cristo. Antes que a faísca desta farsa se apague, as crianças são doutrinadas bem cedo na pobreza desta mentira, que é alimentada pelos comerciantes, mas que para Deus não tem nenhum valor espiritual. Os shoppings ficam assim, tudo enfeitado como se algo fantástico fosse acontecer. Mas no dia seguinte, nada acontece. O circo foi especialmente montado para manter um negócio bilionário e obscuro que é mais uma criação humana que algo estabelecido por Deus. E quem se importa em ser verdadeiro se tem um monte de presente em jogo? Os mesmos que passam o ano voltados para si mesmos são pressionados a mostrar o quão caridosos e amáveis podem se transformar de uma hora para outra e depois voltar às suas rotinas como o fim de uma grande atuação teatral e sistemática. Como então fomos capazes de nos seduzir por festas que têm seu real significado relativamente desconhecido? A influência de religiões mitológicas de Roma, Grécia, Babilônia e Egito vestiu a carapuça de uma sociedade que prefere desenhar a realidade em vez de buscar explicações claras e lógicas para o que estão se submetendo. Como robôs de um sistema padrão, as pessoas de mesa farta e coração vazio preenchem suas vidas mantendo tradições mentirosas que é passada de geração com a ilusão de estar fazendo o que é correto, mesmo que isso tenha surgido de um falso processo babilônico no qual o próprio Deus rejeita. Vemos assim que o catolicismo romano tem copiado essas festas pagãs sem nenhuma base bíblica. Continuaremos nossa análise com a Páscoa de Ressurreição. A festa da Páscoa comemora-se no primeiro domingo depois da lua cheia, entre 22 de março e 25 de abril. Esta festa é similar a outra egípcia, onde comemorava-se o triunfo da deusa da primavera, Iostre. Também se associa a esta festa Astarte, deusa fenícia da fertilidade, correspondente à deusa babilônica Star. A palavra Páscoa, em português, dá a entender que a Páscoa é uma versão cristã da Páscoa judaica, o que não é verdade. Em inglês, esta festa é chamada de Easter, palavra derivada de Iostre, deusa anglo-saxônica da primavera. As lebres e os coelhos são símbolos de fertilidade de celebrações pagãs relacionadas à primavera na Europa e no Oriente Médio. A brincadeira de procurar ovos, supostamente trazidos pelo coelho da Páscoa, não se trata de brincadeira de criança, mas é o vestígio de um ritual de fertilidade. Em nenhuma parte da Bíblia, Jesus nos manda comemorar a sua ressurreição. Jesus disse explicitamente aos seus seguidores que comemorassem sua morte, nunca sua ressurreição. A festa junina, suas fogueiras noturnas e suas danças remetem à deusa pagã Juno, que a igreja adaptou para Joanina, relativa a João. O antigo Festival dos Mortos é hoje o dia de finados católico. Estas festas contrariam tudo o que realmente representa a fé cristã. Como vimos, estamos enfrentando rituais pagãos que têm atraído engano e confusão a toda a humanidade. É neste pensamento peregrino que se desprendem os piores acontecimentos da humanidade. Vejamos apenas alguns deles. 1.
a época da Inquisição, onde perseguiram e assassinaram milhões de pessoas porque não se submeteram à falsidade e ignorância do sistema católico. A Inquisição Católica é a prova de que a Igreja matou mais que Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. 2. A época da colonização, onde entre a cruz e a espada fizeram chacina contra tribos indígenas inteiras porque não se curvaram diante da religiosidade do pensamento católico. A exploração católica nos países colonizados como o Brasil trouxe escravidão, miséria, corrupção e fraco desenvolvimento por todos estes países. 3. O atraso científico, em que Espanha e toda a Europa foi submetida, já que perseguiram e assassinaram os maiores astrólogos, médicos, teólogos, matemáticos, filósofos, químicos, astrônomos e cientistas, como Galileu Galilei, que foi condenado pela Igreja apenas por dizer que a Terra não era o centro do universo, evitando assim que a humanidade se beneficiasse de suas conquistas e descobrimentos. Calcula-se que o sistema católico tenha atrasado a ciência e a tecnologia em mais de 1000 anos. 4. As Cruzadas, onde promoveram uma terrível matança numa guerra absurda contra a religião islâmica, deixando o solo sagrado do Oriente Médio banhado de sangue. O catolicismo romano não é a única religião que tem um passado violento, mas com certeza é a que mais matou. Alguns terroristas muçulmanos chegam a afirmar que os ataques terroristas de hoje são uma vingança por tudo que os cristãos católicos fizeram nessa guerra, totalmente sem sentido e com interesses obscuros. As Cruzadas foi a maior heresia cometida pela Igreja Católica. Não há uma justificação bíblica para conquistar territórios, assassinando cidadãos e destruindo cidades em nome de Jesus Cristo. 5. O apoio à escravidão indígena e africana e ao nazismo, fascismo e outras ditaduras pela bula do Papa Pio XII, o Papa de Hitler. Em junho de 1941, Pio XII orou e disse novenas pela rápida vitória de Hitler e seus exércitos sobre o principal inimigo da Igreja, o comunismo. Eles insistem em esconder, mas até mesmo Joseph Ratzinger, cabeça principal do tribunal secreto da Igreja, foi doutrinado no ódio e no racismo pela juventude hitlerista durante sua adolescência. 6. A venda de indulgências. A Igreja Católica sempre inventou mentiras absurdas para controlar as pessoas. Foi assim que ela vendeu terrenos para entrar no paraíso, tornando-se assim um poder imperial imbélico maior que qualquer outro reino. Explorando e obtendo vantagem sobre os outros, contrariando todo o sentido do evangelho deixado por Cristo. Quando o movimento cultural atingiu a Europa, eram os papas os principais compradores de arte, contratando os melhores artistas como Michelangelo e Rafael. Além disso, os papas esbanjavam em tudo o que faziam, mostrando que a Igreja nada mais era que uma monarquia opressora como outra qualquer, onde alguns comandavam tudo e tinham todo o poder e o resto nada tinha, morrendo de trabalhar para sustentar seus reis ou papas, no caso da Igreja.
Diferente dos papas de hoje, aparentemente inofensivos, eles eram corruptos, tinham diversas amantes e alguns eram tão violentos que até os reis temiam. Vamos analisar as falsas tradições que promovem a religião católica. Número 1. Deus proíbe o uso de imagens, nem sequer para fazer referência a ele. Então nos perguntamos, por que são usadas tantas imagens e símbolos religiosos? Estaria o homem autorizado a cambiar a lei de Deus? Partindo do princípio de que nada pode quebrantar as Escrituras e de que toda a Escritura é inspirada por Deus, cabe a nos perguntar de onde a Igreja Católica toma a autorização para representar Jesus Cristo e diversos personagens bíblicos em imagens, símbolos e objetos religiosos. Nesta imagem, podemos ver o Papa sustentando o que se denomina como um ostisório, onde fica depositada a hóstia. Estes são símbolos de adoração ao Sol. Segundo o Catecismo, esta hóstia feita de pão de trigo se converte mesmo no corpo de Cristo quando é consagrada durante o ritual da missa. Muito diferente da ceia noturna do Senhor, a Eucaristia é uma prática similar a outra pagã, onde a deusa Ceres era adorada como a descobridora do trigo. Representada com uma espiga de trigo nas mãos, que correspondia a seu filho, o Deus Sol encarnava literalmente no trigo. A doutrina católica que transforma Jesus num pedaço de pão de trigo no formato arredondado, fazendo alusão ao Sol, é simplesmente mais um ritual pagão de adoração solar. Essa mesma doutrina se diz preservar dos pecados e tem o poder de ajudar os mortos. Além disso, a hóstia também é adorada como se fosse o próprio Deus encarnado. Quando o mesmo Deus proíbe esta prática em Êxodo, capítulo 20, versos de 4 a 5, a não adorar imagem alguma. A missa católica é visivelmente o culto solar desenvolvido na Babilônia, onde os pagãos acreditavam comer os seus próprios deuses. O culto de Mitra de adoração ao Sol é uma pobre mistura da versão persa, astrologia babilônica e mistérios gregos. Para os pagãos, o elemento figurativo da vida é o Sol. O paganismo sempre adora o Sol. Diversos deuses pagãos, inclusive, foram adorados como o Sol. O catolicismo romano é desta maneira fortemente atado à adoração ao Sol pelos filisteus. Podemos ver a falsidade do catolicismo, que apesar de que o próprio Deus deu a ordem de não idealizar imagens, os homens passaram por cima desta ordem, estabelecendo as suas próprias regras, influenciados por religiões pagãs de Roma, Grécia e Egito. Estes são homens maus e perversos que não têm nenhuma base bíblica para desenvolver a verdadeira fé a Deus. Nesta imagem, podemos ver que o Papa tem a cruz templária de cor vermelha estampada em sua veste. A cruz é uma figura geométrica formada por duas linhas ou barras que se cruzam. A forma da cruz de duas vigas
teve sua origem na antiga Caldeia e foi usada como símbolo do deus Tammuz. O sinal da cruz é um símbolo espiritual do deus celebrado no dia 25 de dezembro, o deus Tammuz. Tendo o formato da mística Tau, a letra inicial do seu nome, o símbolo da cruz foi desenvolvido na Babilônia Antiga e usado por diversas culturas pagãs. Na Roma Antiga, antes mesmo da morte de Jesus, uma cruz era usada para pregar condenados à morte por crucificação, mas as Escrituras nem sequer dão detalhes sobre o instrumento em que Jesus foi executado. As Escrituras usam a palavra grega stauros para se referir ao instrumento em que Jesus foi morto. Mesmo que ela seja muitas vezes traduzida falsamente como cruz, seu significado é estaca de tortura ou simplesmente madeiro. Não há nada no grego do Novo Testamento que sugira duas peças de madeira. Se Jesus realmente morreu numa cruz, como sustenta a Igreja Católica, então nos perguntamos: como o símbolo do cristianismo pode ser uma arma pagã supostamente usada para matá-lo? Independentemente do instrumento usado para executar Jesus, os seguintes fatos mostram explicitamente que a cruz não deve ser usada como símbolo cristão. 1. Deus não aceita o uso de imagens e símbolos, e isso inclui a cruz. 2. Não há relatos de que os apóstolos ou cristãos do primeiro século usavam a cruz como símbolo cristão. 3. O uso da cruz na adoração tem origem pagã. Esta é a cruz do zodíaco, onde o elemento principal é o Sol, um símbolo espiritual pagão. Eles estão te enganando. Isto não é e nem nunca foi um símbolo do cristianismo. É uma adaptação pagã da cruz do zodíaco. Outro rito, copiado pelo catolicismo, usado pelo principal representante da Igreja Católica, chamado Papa, leva como símbolo da sua supremacia uma mitra com forma de peixe, com a boca aberta. Cópia também de religiões pagãs em Babilônia, onde o sumo sacerdote do culto usava a mitra como símbolo do seu poder. Em nenhuma parte da Bíblia nos fala do uso da mitra pelos apóstolos, bispos ou anciãos. Estes símbolos são simplesmente uma cópia do antigo deus Sol pagão, que datam dos tempos da antiga Babilônia. Esta mitra é usada também pelo deus pagão Dagon. Este ídolo teria o corpo de um peixe com a cabeça e as mãos de um homem. Este símbolo, visto principalmente na traseira dos carros, também não é um símbolo do cristianismo. É mais um simbolismo astrológico pagão para o reinado do Sol durante a Era de Peixes. Outra falsa tradição católica é a virgindade eterna de Maria. Maria foi escolhida virgem, mas deixou de ser virgem quando teve Jesus. Além do mais, estudando o cristianismo, sabemos que Maria, mãe de Jesus, teve pelo menos outros 5 filhos, com seu marido José. Esta é apenas uma de tantas evidências que mostram visivelmente que esta definitivamente não é a Maria da tradição cristã, e sim uma cópia descarada e camuflada da deusa virgem desenvolvida na Babilônia e adaptada por diversas culturas. Outra falsidade católica é a Santíssima Trindade. Esta falsa doutrina é desconhecida pelos hebreus na Velha Aliança do Antigo Testamento e pelo próprio Jesus. Deus nunca falou da Santíssima Trindade, e mais, esta palavra não aparece registrada na Bíblia. De acordo com o dogma da Trindade, o Pai é Deus, o Filho é Deus
e o Espírito Santo é Deus. E mesmo assim, há um só Deus. Os que acreditam nesta falsa doutrina admitem que nem sequer sabem explicar este dogma, que é chamado de mistério pela própria Igreja. Em nenhuma parte das Escrituras diz que o Espírito Santo é um terceiro Deus, ou que existe um grupo de 3 deuses. As Escrituras dizem explicitamente que existe um só Deus, e Jesus, o Filho unigênito e primogênito de Deus. O termo Espírito Santo é simplesmente o Espírito de Deus, a força e a energia que parte de Deus, e não uma terceira pessoa distinta. A tentativa da Igreja de atribuir personalidade própria ao Espírito Santo de Deus, no sentido de uma pessoa distinta, é uma tentativa de adequar suas crenças de interesses pagãos ao cristianismo. O dogma católico da Santíssima Trindade é outro plágio da religião babilônica. O culto da Tríade foi adaptado por diversas culturas pagãs que adoravam grupos de 3 deuses. A Tríade babilônica era composta por Sim, Deus Lua, Shamesh, Deus Sol, e uma estrela, que simbolizava a deusa Star. Vamos falar agora sobre a farsa do celibato. Jesus não aprovou o sacerdócio profissional. Jesus era judeu e fiel cumpridor da lei hebreia. Nunca foi cristão e muito menos católico. Jesus tirou o peso da lei de Moisés e fez uma nova aliança. Ele não criou nenhum novo sistema religioso, e muito menos um envolvido na guerra e na política. Jesus era explicitamente contra o sistema religioso. Na nova aliança não existe santuário terrestre, prática de culto divino, figura sacerdotal e nem separação entre clérigos e leigos. Segundo Atos 17, versículo 24, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Jesus não aprovou o clero profissional, e muito menos o celibato, que proíbe o casamento. É desta doutrina falsa e enganosa que se desprendeu um dos piores escândalos do catolicismo. Segundo o famoso escritor Pepe Rodrigues, em seu livro A Vida Sexual do Clero, estuda e recopila centenas de casos em que os sacerdotes católicos abusaram da confiança dos seus fiéis para levar a cabo atos sexuais das mais diferentes índoles. A alta hierarquia da Igreja admite e ajuda a encobrir todos estes casos, segundo este escritor. Segundo o documentário da BBC Sexo, Crimes, Vaticano, o Papa Bento XVI ocultou sistematicamente casos de abusos sexuais contra menores de idade cometido por padres católicos. A reportagem do programa examinou um documento secreto da Igreja que instrui bispos a como lidar com acusações de abusos sexuais cometido por padres em paróquias e instituições católicas. O texto impõe um juramento em que a vítima, o acusado e as testemunhas se comprometam a manter sigilo absoluto sobre os casos. Durante mais de 20 anos, o homem encarregado de zelar pela obediência aos termos do documento foi o cardeal Joseph Ratzinger, doutrinado pelo regime nazista durante sua adolescência. Segundo o documentário que apresenta material colhido nos Estados Unidos, Brasil e em Roma, o documento foi escrito em 1962 em latim e distribuído a bispos do mundo inteiro, com a ordem de que fosse guardado às 7 chaves. O documento não menciona em nenhum momento a necessidade de denunciar tais crimes à polícia ou a qualquer outra autoridade competente. Em 2004, uma investigação contabilizou
4.400 padres pedófilos e 11.000 crianças vítimas de abusos sexuais entre 1950 e 2002. Nos anos 2000, acusações de abusos sexuais cometidos durante décadas colocam em xeque a credibilidade das instituições católicas. Mais de 14.500 crianças teriam sido vítimas. No final de 2011, um documento revelou o caso de dezenas de milhares de crianças abusadas sexualmente dentro da Igreja Católica Holandesa apenas entre 1950 e 2010. Cerca de 800 autores foram identificados. As acusações também se estendem por Canadá, Alemanha, Bélgica, Áustria, Austrália, Polônia, Espanha, Portugal, toda a América Latina e por todo o mundo. Quase 800 esqueletos de crianças foram encontrados em uma cova de cimento em um convento católico na Irlanda. Vítimas de maus tratos, os bebês foram enterrados secretamente por freiras sem caixões ou lacres. Se levarmos em consideração a cumplicidade e silêncio da hierarquia eclesiástica, no tempo em que milhões de meninos e meninas estão sob o domínio de padres e freiras que dirigem creches, paróquias, reformatórios, orfanatos, escolas e outras instituições católicas, em quase 2.000 anos de história, o número de menores violentados, espancados, humilhados física e psicologicamente por sacerdotes católicos é incalculável. Outra falsidade católica é o inferno de fogo e tormento eterno. Vale ressaltar que um antigo historiador chamado Políbios, ao analisar as crenças romanas e gregas, concluiu que os romanos tendiam a praticar menos iniquidade que os gregos, pois acreditavam na existência do inferno. Deus nunca falou de um inferno de fogo e tormento de forma literal, e muito menos de um purgatório. Vimos nesta breve resenha histórica e bíblica que a Igreja Católica não passa de um enorme reino envolvido na política. Uma pobre cópia do paganismo romano, grego e babilônico. Religiões que foram criadas por homens e para os homens, e não por Deus. E se a história que você aprendeu na igreja for uma mentira? Está correto o que nos ensinam os livros de história? Se a igreja sustenta a informação de que é fundada pelo próprio Cristo, os seus dogmas e o seu histórico mostram que ela foi fundada por Cristo? Quando foi que a igreja errou? Lá atrás, quando participou de quase todos os atos abomináveis da história, ou está errando agora em sugerir valores e apontar nos outros os vícios que carrega em si mesma? Se alguma vez algum livro de história afirmou que a igreja perseguiu e assassinou tantas pessoas porque a conduta delas não era o correto, o sistema católico é o correto? Este vídeo pretende confrontar a história, mostrando ao mundo que foi gerado por quase 2.000 anos, por uma religião que foi em busca de interesses carnais, com domínio através da economia e da política, perseguindo, torturando e assassinando de forma brutal todo aquele que se opõe às suas falsas doutrinas, levando a humanidade à pobreza e destruição, como vimos ocorrer através dos tempos.
muito importante que as pessoas inclinadas pela renovação das suas mentes pensem na possibilidade de mudar sua atitude religiosa para uma atitude analítica.